A classe das crianças, então seus papais, as suas mamães, fiquem com seus abençoados, em nome de Jesus, amém. Assentados mesmo, eu convido que todos fechem seus olhos e baixem sua cabeça em instantes. Louvado seja o nome do Senhor. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Nós te adoramos, Deus. Vamos essa canção. Até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha. Deus querido, nós estamos vindo aqui esta noite para te adorar, para te bendizer, para te louvar, porque tu és Deus. E na tua presença, Senhor, como diz essa canção, nos ajuda a estarmos firmados em ti até que o Senhor venha. Pai, prepara a tua igreja, a tua noiva, até que o Senhor venha. Ó Deus, unge nossos lábios para que venhamos clamar até que o Senhor venha. Quebrando nossos corações para que venhamos, Senhor, estar preparado para aquele grande dia até que o Senhor venha. A tua igreja, parte do teu povo se reúne aqui esta noite em adoração, em louvor e gratidão até que o Senhor venha. Espírito Santo de Deus, continua a falar aos nossos corações até que o Senhor venha. Igreja do Senhor, clama ao Senhor até que o Senhor venha, porque esta noiva se prepara, ó Deus, até a vida do teu Filho amado, e fortalece o teu povo. Continua a falar aos nossos corações, quebrantando, renovando, moldando, em nome de Jesus, a cada um de nós. Fala aos nossos corações esta noite. Assim como o Senhor tem falado, continua operando conforme o teu querer. Eu estou aqui, Senhor, como um instrumento em tuas mãos. Usa-me conforme a tua vontade, ó Deus, em nome de Jesus. E abençoa o teu povo, parte da tua igreja que aqui está, conforme a necessidade de cada vida que aqui se encontra. A começar pelas crianças, juniores, adolescentes, jovens, homens e mulheres, que são todos teus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, eu convido que todos abram suas espadas. Em Romanos capítulo 8. Amém? Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou-me da lei do pecado e da morte. Pois o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Santo é o nome do Senhor.
O tema: alguns pontos salientes para o crescimento espiritual do discípulo de Cristo. Como o discípulo de Cristo deve andar? Meus amados, Deus ele é maravilhoso. Deus ele é tremendo. Eu falo isso porque eu tenho tido, para quem não sabe, eu tenho um pouco problema na vista. E, claro, mas sempre tem a ver com a palavra. Não, eu estou aqui, eu estou lendo a Bíblia que eu trouxe hoje, uma Bíblia de letra bem miúda. E graças a Deus eu estou lendo bem. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Porque a Bíblia geralmente que eu uso, a escola que eu tenho é a letra gigante. Comecei a utilizar essa Bíblia para facilitar. Mas Deus ele é maravilhoso. Eu coloquei diante de Deus, Senhor, eu vou ler essa Bíblia. A letra dela é miúda, mas é ela que eu vou usar. Não deixa de ser espada de Cristo. Estou falando isso para a honra e glória do Senhor Jesus. Meus irmãos, eu estava meditando na palavra de Deus. E é tremendo quando nós olhamos aqui o texto, lá em Romanos, capítulo 8, o texto que começa assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. É interessante que o apóstolo Paulo, aqui, quando ele começou a redigir a carta aos Romanos, Paulo, ele escreveu essa epístola aos Romanos, ele estava em Corinto, perto do fim da sua terceira viagem. Então ele preparou esta carta. Ele já não tinha ainda ido até Roma, mas ele sabia que havia alguns servos de Deus ali em Roma, porém ele começou a escrever com alguns objetivos. Primeiro, que ele estava preparando a sua ida até Roma, ele queria conhecer o povo, Então, ele depois, talvez a igreja lá em Roma, ela surgiu provavelmente depois da descida de Pentecostes. Então, havia ali alguns, como diz assim, em Roma estava ali, deu-se origem, mas provavelmente depois da descida de Pentecostes, quando os judeus visitantes de Roma ali estavam. E Paulo preparou esta carta, enviando esta carta com esse intuito de preparar o povo e levar ao conhecimento da doutrina que ele estava preparando para o povo, e começou a redigir, mostrando que a união entre os judeus e os gentios, membros da igreja, preparando ali toda desta forma, redigindo a carta. E aqui no versículo 8, diz assim: portanto, lá na última parte, mas que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Bem, ao meditar nesse texto, eu comecei a ver alguns, como diz o tema, alguns pontos salientes para a nossa vida espiritual. E o discípulo de Cristo, ele deve andar o quê? Fugir um pouco aqui. O discípulo de Cristo, ele deve andar em novidade de vida. E Paulo estava querendo mostrar aqui, através da sua carta, e como eu convido que leia lá em Romanos, capítulo 6, verso 4. Romanos, capítulo 6, voltando um pouco, tem o 8, 7, o 6, verso 4, diz assim: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo da morte, para que, com Cristo, ressurgiu dentre os mortos pela glória do Pai. Assim andamos nós também em novidade de vida. Como, então, deve andar o discípulo de Cristo? Primeiro ponto, em novidade de vida. O discípulo de Deus, o que realmente, aquele que realmente busca, aquele que vive verdadeiramente, como diz a canção, nós não devemos parar de clamar pela presença de Deus, não devemos parar de buscar a presença de Deus. E aqui o texto diz que o discípulo de Cristo, ele tem que andar em novidade de vida. Por
por que o discípulo de Cristo ele tem que andar em novidade de vida? Porque o nosso Deus, ele requer do seu povo uma vida realmente renovada. Se Deus, através de Jesus Cristo, ao morrer na cruz do Calvário, para todos aqueles que creem no nome dele viessem ser salvos, então o cristão, o genuíno discípulo de Cristo, ele tem que andar em novidade de vida. E Deus, ele requer que o discípulo dele venha realmente ter uma vida transformada. Sem novidade de vida, nossas obras, elas são mortas. Porque não é simplesmente eu crer que Jesus Cristo é o Senhor, o Salvador, e eu crer nele, porque nós dizemos que eu aceitei a cristianidade, ele que nos aceita, né? Então a minha vida ela tem que ser transformada. E eu, como discípulo de Cristo, eu tenho que realmente andar uma vida transformada, porque o nosso Deus, ele nos transformou. A novidade de vida começa com a nossa conversão, né? Depois evidencia-se a santificação sendo confirmada na consagração e no serviço diário na presença do Senhor. Então, eu aceito a Cristo como Senhor, meu Salvador. Ele vem e confirma quando o Espírito Santo vem sobre nós, a partir do momento que nós reconhecemos que Ele é Deus. Então, a partir desse instante, a minha vida, ela tem que estar diariamente na presença do Senhor, para que eu possa realmente viver em novidade de vida. Porque o cristão, se ele não viver em novidade de vida, alguma coisa está de errado na vida dele. Como é que eu vou testemunhar diante dos homens, diante daqueles que não conhecem a Cristo, se eu não estiver realmente demonstrando que Jesus Cristo transformou a minha vida e se eu não estiver vivendo em novidade de vida? Uma vida transformada, ela começa, como já falei agora. Se você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, você tem uma vida nova na presença de Deus. Se você reconhece que você não está mais debaixo da condenação, porque Jesus te lavou do pecado. Todos os teus pecados foram lançados distante, para bem longe, para esquecimento. Você hoje é uma nova criatura. E como uma nova criatura, você tem que viver em novidade de vida. O discípulo de Cristo, ele tem que buscar viver uma vida nova em Jesus. Significa uma vida diferente. Você agora pertence a Deus. Você agora é propriedade de Deus. Você foi comprado e lavado pelo sangue de Jesus. E o Espírito dele habita em você. Amém? Então, se você está aqui esta noite, você que já realmente entregou a sua vida a Cristo, se você ainda não está vivendo em novidade de vida, esforça-te para viver uma vida transformada, para que você possa testemunhar lá fora que você é diferente. E que Jesus, ele habita em você, que o Espírito Santo habita em você, opera em você, e que você pertence a Deus. Foi para isso que Deus, ele nos chamou, nos vocacionou, nos deu dons e talentos, para que viessem viver em novidade de vida. Em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, diz ainda: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então você é uma nova criatura. Você agora pertence a Deus. Então o discípulo de Cristo, ele tem que viver em novidade de vida. O discípulo de Cristo, ele não pode viver uma vida de desânimo. O discípulo de Cristo, ele não pode viver uma vida parada. O discípulo de Cristo, ele não pode viver uma vida sem se envolver na obra. Se ele não está se envolvendo na obra, porque alguma coisa ainda há de errado na vida dele. Deus, ele não nos chamou, não nos vocacionou para ficarmos parados. Deus, ele não nos chamou, não nos vocacionou para sermos lustrabancos de igreja. Deus, ele não nos chamou, não nos vocacionou para ficarmos todos os domingos, colocar a Bíblia debaixo do braço, ouvir o pregador pregar a palavra,
participar do ministério de louvor abençoado, glorificar a Deus, depois eu voltar para casa, nós voltarmos para casa e continuarmos sendo as mesmas criaturas. Jesus ele nos chamou para vivermos em novidade de vida. Amém, igreja? Amém. O discípulo de Cristo deve andar por fé. Amém. Por fé. Se nós vivemos em novidade de vida, então o discípulo de Cristo tem que andar por fé, como diz em 2 Coríntios 5, 7. E lá em Hebreus 11, 6 diz ainda: sem fé é impossível agradar a Deus. Então o discípulo de Cristo que anda em novidade de vida, ele tem que crer naquele a quem ele pertence, Deus. A minha vida, a tua vida, nós pertencemos ao Senhor. E se nós pertencemos ao Senhor, devemos andar em novidade de vida. Se nós devemos andar em novidade de vida, nós devemos viver pela fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Quem ama a Deus deseja agradá-lo. Quem ama a Deus deseja agradar o seu Senhor. E como é que eu vou agradar a Deus então, meu irmão? Creia que Ele existe e que você pertence a Ele. Basta você crer que Ele existe. As Escrituras Sagradas nos ensinam como podemos andar, agradar a Deus em nossas vidas, por meio de nossas atitudes. Deus não exige grandes feitos heróicos. Você não precisa colocar um emblema no peito como um super-homem para você fazer grandes feitos, para dizer que você quer agradar a Deus. Basta você crer nele, confiar nele, acreditar que Ele existe, que Ele que opera na tua vida. Não importa as circunstâncias, não importa a situação, não importa o momento. Creia que Deus existe, que Ele cuida de você, que Ele se agrada do teu coração. As coisas que agradam a Deus, elas são simples, meus amados. O homem é que muitas das vezes ele começa a criar coisas na mente dele mirabolante para querer mostrar que ele é um discípulo de Cristo, começa a inventar coisas, como nós temos visto hoje, um falso evangelho que tem sido pregado aí pelo mundo afora. Homens que se dizem ser pregadores da palavra e levando muitos ao inferno, porque eles estão deturpando a palavra de Deus e não estão querendo agradar o Criador, mas querendo agradar pessoas. Não estão confrontando pecados, mas estão passando panos quentes em cima de pecados e desagradando a Deus, e com isso levando muitas vidas à perdição. Mas a palavra de Deus nos mostra que nós devemos ser simplesmente cumpridor das Escrituras Sagradas. A palavra de Deus só nos mostra que nós devemos ter fé, acreditar nele. Como diz aqui, a fé agrada a Deus, porque pela fé em Jesus Cristo podemos ser salvos. Deus nos ama e quer que nós sirvamos com o coração simples na sua presença, com o coração aberto. Salmo 147, 11, o salmista diz: o Senhor se agrada dos que o temem e dos que o esperam na sua misericórdia. Tema ao Senhor, agrada o coração do teu Deus. Creia que Ele tem coisas tremendas e maravilhosas para realizar na tua vida. Creia que Ele te ama, creia que a obra que Ele começou, como diz a palavra, Ele é fiel para completar até os últimos momentos. Você é fruto de Deus, você é fruto do Espírito Santo de Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, queremos agradar a Deus, primeiro ponto, acreditar nele. Segundo ponto, arrepender-se dos nossos erros, de tudo aquilo que cometemos de errado. Nós chegarmos diante dele: Senhor, eu pequei contra ti. Deus, ele se agrada a um coração arrependido. Deus, ele se agrada a um coração voltado para ele, não para as coisas deste mundo. Deus, ele se agrada porque Deus, ele te chamou para que você viva uma vida transformada na sua presença. É certo que não somos perfeitos,
Todos falhamos, uma hora ou outra, mas o mais importante na caminhada com Deus é viver buscando acertar o alvo. Acertar o alvo. Olhe para o seu irmão, se lá e pergunta a ele: qual é o teu alvo? Queremos agradar a Deus, amados, é obedecer a Deus através da sua palavra. Queremos agradar a Deus é você pegar e viver o que está escrito nas Escrituras Sagradas. Você quer agradar a Deus, viva conforme os ensinamentos das Escrituras Sagradas. Não viva conforme os ensinamentos de homens que se dizem mestres e estão levando, como eu disse agora, vidas ao inferno, enganando, deturpando a palavra. Hoje nós temos visto tantas pessoas que têm pegado as Escrituras Sagradas. Ela não é mais assim, talvez se você pegar, deve ter dado um dó, porque estão torcendo, mas não estão vivendo conforme os ensinamentos das Escrituras Sagradas. E isso é sério. E nós, como discípulos de Cristo, devemos conhecer, buscar, viver, obedecer aquilo que a palavra diz. Simples. Nosso Deus, ele não é um Deus que vai colocar fardo que nós não venhamos conseguir carregar. Ele só quer que venhamos ser obedientes a Ele. Deus, ele só quer que venhamos crer nele, na sua palavra. Deus, ele só quer que venhamos realmente estar na sua presença, fazendo aquilo que ele nos ensina. Quantos são pais aqui? Quantos já são pais? Quantas e quantas vezes você não deu uma ordem ao seu filho e quando ele desobedeceu você ficou chateado? Agora, meus amados, nós somos pecadores, damos ordem para os nossos filhos. Ele nos desobedece, nós ficamos chateados, tristes. Imagine Deus que é santo, que te criou, que nos criou, que colocou propósito para se cumprir em nossas vidas. Quando nós desobedecemos, nós entristecemos o coração do nosso Deus. Quando nós desobedecemos, nós arcamos com consequências. E pior de tudo, que muitas das vezes nós sabemos. Mas Deus, se nós queremos agradar a Deus, basta crer nele, obedecer aquilo que diz as Escrituras Sagradas, nos arrepender dos nossos erros e continuar firme conforme o desejo do coração de Deus. Ser sincero e íntegro de coração. É interessante que o homem muitas das vezes acha que Deus é tolo, que Deus não conhece o íntimo do seu coração. Muitas das vezes o homem pensa que está ludibriando Deus. Mas o que é tremendo é que o nosso Deus, ele é tão misericordioso, que ele sabe o que se passa no nosso coração. Nós, muitas das vezes, falhamos na sua presença. Nós, muitas das vezes, desobedecemos conforme está escrito na sua palavra, mas mesmo assim, ele nos ama. Mesmo assim, ele está pronto a perdoar os nossos pecados. Mesmo assim, ele deseja que todos nós vamos ser sinceros de coração na sua presença. Quando nós reconhecemos que erramos, como disse antes, queremos agradar a Ele, nós devemos reconhecer que somos pecadores e confessamos nossos erros na sua presença. Deus, ele quer que venhamos ser sinceros, íntegros de coração. Deus ama a sinceridade e por isso precisamos ter vidas verdadeiras, tanto em nosso interior, como na vida prática, nos relacionamentos e ao fazer diários. Tudo que devemos fazer seja para a glória do Senhor, seja para glorificar o Senhor e que seja com sinceridade, não seja para agradar homens e mulheres, que não seja para agradar líderes, que não seja para agradar ninguém a não ser a Ele, porque é Ele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e adoração. Mas para isso eu tenho que
ser sincero na sua presença. Se eu canto, eu tenho que ser sincero. Se eu prego, eu tenho que ser sincero. Se eu vou evangelizar, eu tenho que ser sincero. Se eu estou ou não estou ajudando o irmão, eu tenho que agir com sinceridade. Não para mostrar aos meus líderes, não para mostrar para a igreja, mas para glorificar o nome do Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Então Deus, ele se agrada a um coração sincero. Haja com sinceridade na presença de Deus. Não venha para a igreja somente para mostrar que você é um discípulo de Cristo. Não venha para esse templo somente para mostrar que você é um discípulo de Cristo. Não venha para cá somente para mostrar que você é um discípulo de Cristo. Faça com sinceridade, porque Deus, ele conhece o teu coração. Ele sabe o que se passa no mais íntimo do teu pensamento, no mais íntimo que você até mesmo desconhece. Mas Deus, ele te conhece. Ele sabe como é que está o teu coração na presença dele. Ele sabe de todas as coisas. Então Deus, ele se agrada um coração sincero. Fazer bem ao próximo. Ter um coração bondoso e generoso. Espalhar a bondade e o amor do Senhor. Agrada ao Senhor. Quantos que estão aqui esta noite já se preocupou com seu irmão em Cristo? Como é que será que está o Renato? Como está a Renata? Como é que está o Maurício? Como é que está o pastor Arão? Como é que está o pastor Henrique? Nós não temos ouro nem prata, mas nós podemos interceder. Então nós devemos nos preocupar com o nosso irmão em Cristo. Não precisa ter ouro nem prata, mas tudo aquilo que Deus, ele te deu, você pode compartilhar. Tudo aquilo que Deus colocou no teu coração, você pode compartilhar. Tudo aquilo que Deus te ensinou, você pode compartilhar. Fala com o teu irmão quando ele chega na igreja, como é que está a tua vida, como é que você está. Isso também é para mim, meus amigos. Muitas das vezes nós abrimos nossos lábios e dizemos que vivemos como família, mas viver como família não é somente de lábios, mas em prática. Deus, ele se agrada a um coração generoso, a um coração que se preocupa com o seu próximo, e não somente aqui nesse tempo, como foi pregado também, como foi destacado na escola dominical, como foi ensinado na escola dominical, que devemos também nos preocupar com o nosso próximo, da comunidade. Quem mora aqui pelo bairro Castanheira, se preocupar com o próximo aqui do Castanheira. Quem mora na Cidade Nova, se preocupar com o próximo na Cidade Nova. E assim vai. Aonde você está, Deus, ele quer te usar. Aonde você estiver, Deus, ele quer que você seja realmente amoroso, venha se preocupar com o seu próximo, com o seu vizinho. Então, fazer o bem ao próximo, ter um coração bondoso e generoso, espalhar a bondade e o amor do Senhor. Foi para isso que Deus nos chamou. Sempre gentis, cordiais e bondosos, um com os outros, fazer o bem. Não é uma teoria, mas revela-se em atitudes práticas. Não adianta eu somente abrir meus lábios e dizer que eu amo meu irmão, mas a minha atitude é que vai demonstrar o meu amor para com ele. Amém, igreja? Amém. Quando fazemos o bem, ajudamos aos outros, mostramos o amor de Deus. Não adianta eu dizer que eu sou um discípulo de Cristo se eu não coloco em prática aquilo que o Senhor me ensinou através da sua palavra. O discípulo de Cristo, ele tem que colocar em prática o amor que Deus derramou no seu coração. Como é que você diz, então, como é que eu vou dizer que amo a Deus? Ou como nós é que vamos dizer que nós amamos a Deus, se nós não nos preocupamos com o nosso próximo? Então devemos colocar em prática o amor de Deus continuamente. Pedro e João olhando para aquele que estava ali na porta formosa, é isso? Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta-te, anda. Eu não sei como é que o Espírito Santo de Deus quer te usar,
Mas uma coisa eu tenho certeza, Ele quer te usar. Mas você tem que estar à disposição dEle, com o coração totalmente aberto, com o amor que Deus tem derramado sobre a tua vida, para colocar em prática, em nome de Jesus. O discípulo de Cristo deve andar em espírito, conforme o texto que nós lemos. E ainda em Gálatas 5,16, diz assim: digo, porém, andai no espírito e não satisfareis a concupiscência da carne. Andar em espírito. O que é andar em espírito? Quantos têm o Espírito de Deus? Vocês estão aqui, vocês são discípulos de Deus, então vocês têm o Espírito de Deus. Mas só isso não basta. Só isso não basta. Andar em espírito é você viver em espírito. É você ter a plena convicção que o Espírito de Deus está em você, mas agora eu tenho que andar em espírito. Andar em espírito é você ser movido pelo Espírito Santo de Deus. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Quem foi que disse isso? O apóstolo Paulo, movido pelo Espírito Santo de Deus. Andar no Espírito corresponde a deixar que a nossa vida prática esteja de acordo com a vida do Espírito. De nada adianta desejar usufruir da vida abundante de Jesus Cristo através da vida do Espírito, se não houver em contrapartida a prática do estilo de vida ideal. Andar no Espírito. Como eu disse antes, nós temos o Espírito, mas nós devemos ser dirigidos e orientados pelo Espírito Santo de Deus, para que venhamos viver conforme a vontade de Deus, como coloquei aqui, para que venhamos a prática do estilo de vida ideal. Qual é o estilo de vida ideal? O discípulo de Cristo, ele não espera ser chamado para fazer a obra, ele se doa para a obra. Porque o Espírito de Deus habita nele, então ele tem que andar em espírito. Se doa por mesmo porque a ordem ela já foi dada. Ide e pregai o Evangelho. Eu não preciso esperar o meu pastor ficar dizendo: olha, José Carlos, vai pregar o Evangelho ao fulano, a Beltrano, a Ciclano. Eu tenho que estar à disposição, porque esta ordem já foi dada pelo nosso Mestre, Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa salvação. Isso é uma atitude de quem anda em espírito. Ele prega a palavra, ele anuncia o Evangelho, ele ama o próximo, ele reconhece que ele precisa do Espírito Santo de Deus na vida dele para ele fazer a obra. Ele começa a depender do Espírito Santo de Deus. Isso é andar em espírito. Nós temos o Espírito Santo porque nós reconhecemos que nós somos pecadores, confessamos que o Senhor Jesus é o Senhor das nossas vidas e agora eu quero crescer espiritualmente, então eu tenho que andar em espírito, colocando em prática todos os ensinamentos das Escrituras Sagradas, tudo aquilo que eu já ouvi ser pregado através da palavra, através do irmão, conforme aquilo que a palavra de Deus nos ensina, aquilo que eu leio através da palavra de Deus, então eu vou me esforçar para colocar em prática. Deus, ele não nos libertou, meus amados, da lei, para que pudéssemos nos comportar de maneira ilegal. Deus, ele nos libertou para que viéssemos viver uma vida legal na sua presença. Deus nos libertou não para que viemos ser homens e mulheres carnais, mas Deus, ele nos libertou para que viemos ser discípulos de Cristo e termos uma vida espiritual ativa na sua presença e na sua obra. Foi para isso que você foi liberto. Foi para isso que nós fomos libertos.
para andar no Espírito. O Espírito Santo não é uma mera influência ocasional. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. O Espírito Santo, como uma pessoa, ele é o nosso guia, nosso consolador, nosso amigo, aquele que está conosco em todas as situações das nossas vidas, cujas pegadas nós devemos e podemos confiar e seguir. O Espírito Santo, ele é o nosso amigo. Ele é quem nos guia. É Ele que nós devemos seguir, conforme a orientação que Ele tem nos dado, através da palavra, as confirmações que aquilo que nós lemos, que está aqui nas Escrituras Sagradas. É Ele quem nos confirma, é Ele quem nos auxilia. Permita que a vida do Espírito esteja na sua vida. Alinhe-se às suas orientações através do fruto que está em você, como diz lá em Gálatas 5, verso 22 e 23, quais são os frutos do Espírito? Começa com amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. É uma luta, é batalha constante, para aqueles que realmente têm se esforçado em viver, sendo dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Quando eu vi aqui domínio próprio, essa luta é constante. Você ter domínio próprio. Pensa em alguém que xingou você, ou alguém que você ama. Você tem que estar ali. A vontade de ir lá e pegar o pescoço dele, mas naquele momento o Senhor tem misericórdia de mim. Domínio próprio. Alguém que está precisando de ajuda, você tem que amá-lo, mas você não gosta daquela pessoa, mas você tem que amá-lo, você tem que ajudá-lo. Isso é amor. Bondade. Você tem que ser benigno. Você tem que estar disposto a viver os frutos do Espírito. Isso é andar em Espírito. Nós que somos discípulos de Cristo, devemos andar em Espírito, pregando o amor e vivendo o amor, pregando a bondade e sendo bondoso, pregando tudo aquilo que nós temos aprendido na palavra de Deus, mas primeiramente vivendo. Porque para mim pregar eu tenho que viver aquilo que prego. Porque não adianta, meus amados, eu estar aqui em cima agora pregando e se eu não me esforçar em viver aquilo que estou pregando. A palavra de Deus diz que é anátema. Como é possível então, irmão, andar em Espírito diante de todas essas situações que nós vivemos? Nos despojando do velho homem em primeiro lugar. Esqueça de quem você era. Hoje você é um discípulo de Cristo, então viva como discípulo de Cristo. As coisas velhas já passaram, como foi o texto na Bíblia. E eis que tudo se fez novo na tua vida, na minha vida. Hoje nós somos novas criaturas, então devemos nos despojar de tudo aquilo que é o velho homem. O discípulo de Cristo precisa deixar de viver a maneira antiga sem Cristo, quando era guiado por sua natureza carnal, pelos pensamentos infrutíferos, pelos pensamentos impuros, pelo sistema que este mundo oferece. Devemos deixar de lado tudo isso. Estamos neste mundo, mas nós não somos deste mundo. Amém? Você não pertence a esse mundo, você pertence a Deus e àquilo que é de Deus. A nossa morada não é aqui neste mundo, a nossa morada é celestial. Nós estamos aqui, mas para que se cumpra a vontade do Papai do Céu. Mas nós estamos aqui a passeio.
Porque um dia todos nós vamos partir. Isso se Jesus não vier nos buscar logo. Para a honra e glória do nome do Senhor. Quantos são os pés da vida de Cristo? Terminamos de cantar, até que o Senhor venha. Ou só cantamos de lábios. Devemos viver aquilo que pregamos. E a canção, meus amados, para quem não sabe, você está pregando também a palavra. Renovação do entendimento. Renovação do entendimento. Renovação do entendimento para quem realmente quer andar em espírito. É uma reeducação. Aquilo que você era, você deixou de lado. Nós fomos criados. Muitos até nasceram no berço evangélico, mas muitos não nasceram. Eu, pelo menos, não nasci no berço evangélico. A partir do momento que eu conheci a Cristo, que Ele começou a operar na minha vida, então eu tive que ter uma renovação de mentalidade. Eu tive que entender quem é o Senhor. Eu tive que entender quem é Deus. Como eu já falei várias vezes aqui, eu li a palavra, eu li a Bíblia, não entendia, eu não sabia qual era o propósito, ninguém me explicava. Mas a partir do momento que eu passei a crer em Deus e na sua palavra, eu tive uma renovação de entendimento, uma reeducação da palavra de Deus, né? Nós, desde a infância, nossos dias, nós fomos educados por vários segmentos: família, amigos, escola, mídia e outros agentes influenciadores. Mas hoje nós vivemos debaixo da orientação do Espírito Santo de Deus. Então, todas essas coisas, aquilo que realmente não convém, hoje eu tenho que estar atento para viver conforme a vontade do Senhor. Então, meu entendimento tem que estar voltado para Deus, sendo moldado pelo Espírito Santo. Amém? Então, nós somos e devemos andar e viver orientado pelo Espírito Santo de Deus. É necessário que se faça algo novo no nosso coração, mas sendo orientado pelo Espírito Santo de Deus. E sempre devemos buscar aquilo que as Escrituras Sagradas nos ensinam, colocando em prática no nosso dia a dia. Agora, através das Escrituras Sagradas, só assim podemos ter uma nova mentalidade, sabedoria e maturidade cristã. Tudo baseado naquilo que nós aprendemos através da palavra de Deus. Você é nova criatura. Você tem uma vida transformada. O discípulo de Cristo deve ser e deve andar orientado pelo Espírito Santo. Revestimento da nova identidade diante de Cristo. Agora temos que colocar em prática tudo aquilo que aprendemos através das Escrituras Sagradas. Devemos colocar em prática para que venhamos realmente viver conforme a vontade de Deus. O discípulo de Cristo deve andar em estabilidade espiritual. O que é isso? Andar em estabilidade. Efésios 4:1 diz assim: portanto, como prisioneiro do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. 1 Coríntios 15:58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Olhe para o seu irmão ao seu lado e diga assim: sede firmes e constantes. A palavra de Deus diz que nós devemos estar o quê? Em estabilidade espiritual, estar firme e constante. O que é isso? Passamos por dificuldades, por lutas, provações.
tribulações, perdas, ganhos, alegria, tristeza, dor, tudo isso. Mesmo porque o Senhor Jesus, o que foi que ele disse? No mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O nosso mestre, ele foi constante. E por isso, as Escrituras Sagradas nos ensinam que nós devemos estar firmes na sua presença, firmes naquilo que nós aprendemos, firmes naquilo que nós somos. Somos chamados como filhos de Deus a sermos fortes, ousados, corajosos, firmes, intransigentes na defesa da verdade. Ou seja, nós não devemos nos deixar titubear pelas coisas que nós nos deparamos à nossa frente. Principalmente, como eu já disse agora, muitos têm torcido o Evangelho de Deus, têm tentado ludibriar e enganar a muitos. Mas nós que somos discípulos de Cristo, se nós estamos firmados na palavra, devemos então estar firmes na presença do Senhor, deixando-se orientados pelo Espírito Santo do Senhor. E nós devemos, amados, como fez o apóstolo Paulo, defendendo a palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus, ao ser tentado, ele usou a palavra, porque ele tinha a palavra, e você tem a palavra de Deus no teu coração. Amém? Você é um pregador da palavra de Deus. Ah, mas para pregar a palavra só para quem é pastor, para quem é missionário, para quem é professor? Não. Todos nós somos chamados para pregar a palavra de Deus. O Espírito Santo, ele está contigo, é Ele que vai te usar, é Ele que vai te orientar, é Ele que vai te capacitar. Mas para isso você tem que estar firme na presença, tem que estar estável diante do Senhor. Como diz a palavra, permanecer firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor. Sempre abundante na obra do Senhor. O que é ser abundante na obra do Senhor? É você estar continuamente buscando viver e buscando crescer na presença de Deus para a honra e glória do Senhor. Amém? Amém. Permaneça firme. Temos que ser estáveis, fiéis, coerentes, firmes e fortes diariamente. O inimigo da nossa vida, ele vai estar sempre em ataque constante contra nós. O mundo, ele nos odeia. Nós lutamos contra a nossa própria carne e contra o diabo. É aí que vem a nossa resistência ou a batalha espiritual. A perseguição e hostilidade acontece diariamente para aqueles que estão firmes com Cristo. A perseguição, ela acontece quando você realmente está firmado na presença do Senhor, quando você começa a pregar a palavra. Foi até tocado aqui na escola dominical, né? A perseguição, amados. Eu me lembro, eu até compartilhei com vocês aqui, eu creio que eu compartilhei aqui, mas se eu não me engano também compartilhei no familiar. Conheço um irmão em Cristo, onde eu trabalho, então ele prega a palavra de Deus ali diariamente. E um dia a chefa dele parou ele e disse: olha, você está falando muito de Deus, é melhor você parar. E ele teve que ir. Ele chegou, compartilhou comigo isso e disse: irmão, então vamos orar, nós estamos orando contigo. Nós vamos estar orando. É porque Deus até hoje usa aquele homem ali naquele trabalho. Ele é envolvido com projetos sociais, ele é envolvido, ele é um evangelista. Amados, para onde em glória do Senhor Jesus, hoje essa chefa não está mais na empresa. Ela foi demitida. Ela é espírita. E ele continua pregando a palavra. Há tempo e fora de tempo.
Eu sou um dos que estou ali sempre, como diz, eu estou na retaguarda dando apoio espiritual naquilo que possa ajudar, porque Deus usa aquele homem ali naquela empresa. Então a Agropalma, ela é uma refinaria, uma empresa muito grande, e ele prega a palavra, e a barreira que o inimigo colocou diante dele, Deus tirou, para a honra e glória do Senhor Jesus. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós servimos. Quando nós nos deparamos com certas situações, nós devemos permanecer firmes. Há momentos na nossa vida que nós pensamos em querer desistir, é verdade. A carne, a palavra de Deus diz que o Espírito milita contra a carne contra o Espírito. É batalha constante, meus amados. Deus ele não nos chamou, não nos vocacionou para sermos luta brancos. Ele não nos chamou para sermos religiosos. Ele não nos chamou para ficarmos simplesmente escutando pregações e canções. Ele nos chamou para sermos discípulos e discípulos que venham pregar a palavra de Deus. Ele quer te usar, mas isso você tem que estar disposto. Senhor, eis-me aqui, fala isso para o Senhor. Se você quer realmente trabalhar na obra do Senhor, se você realmente quer ser usado por Deus, coloque à disposição dele que ele vai te usar. As barreiras vão aparecer, mas ele é maior que as barreiras que vão aparecer diante de você. Então, meus amados, nós devemos ser estáveis na presença do Senhor. Queremos ser vencedor, triunfar espiritualmente, ter vitórias espirituais. Batalhas, elas aparecem, batalhas espirituais, mas as perguntas são: como podemos ser estáveis? Como triunfar espiritualmente? Como podemos não estar deprimidos? Como ter alegria interior, independente das circunstâncias? Filipenses 4:1: permaneceis firme no Senhor. Como diz o apóstolo Paulo, lá no versículo 13 do mesmo capítulo: todas as coisas, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Por que o apóstolo Paulo disse isso? Porque ele passou por várias lutas, várias provações, e ele permaneceu firme para a honra e glória do Senhor Jesus. Tanto é que depois ele disse: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Amém, amados? Amém. O discípulo de Cristo deve andar em amor. Muitos cristãos são derrotados na vida porque não sabem andar em amor. Já foi dito aqui: desejo se agranda no coração amoroso. Mateus 5, 43, 40 ao 47. Por favor, vamos ler junto. Mateus 5, do 43. Ouviste que foi dito: amarás o próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai o vosso inimigo e orai pelos que. Para quê? Porque ele vai ser o vosso mal e longe, e justo é o seu porque se amarmos, não faz também. 47. Amados, hoje em dia as pessoas chamam de amor por qualquer sentimento forte que ela sente, que vem no seu coração. O mundo lá fora, a paixão para eles é amor. Mas nós conhecemos o amor verdadeiro, que está em Cristo Jesus. Ele é o amor que habita em nós, que opera em nós. O amor que Ele sente por nós é esse amor que tem que arder em nosso coração.
para que venhamos colocar em prática tudo aquilo que aprendemos através da sua palavra, através do seu ministério. Jesus, ele é a prova viva de que ele é amor e de que ele nos amou. E esse amor tem que estar ardendo em nossos corações. Amém, irmãos? O discípulo de Cristo deve andar com prudência. Efésios 5,15. Efésios 5,15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Verso 16. Remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Verso 17. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Essas duas palavras, nécios e insensatos, que não venhamos ser, meus amados, como nécios e nem insensatos, ou seja, ignorantes e nem descuidados. Devemos ser prudentes na presença do Senhor para realizarmos aquilo ao qual Deus nos chamou. Ser prudente é uma virtude que conduz às outras virtudes. Se você é prudente, Deus ele vai te conduzir, o Espírito Santo vai te conduzir, e você vai estar sempre firmado naquilo que você aprendeu, na palavra de Deus. Ser prudente é fazer o que se pode da melhor maneira possível. Devemos ser prudentes, meus amados, na presença do Senhor, a todo tempo. Ser prudente ao colocar nas mãos de Deus o que é impossível nós realizarmos. Ser prudente é ouvir a Deus aquilo que Ele quer para nossas vidas. Ser prudente é confiar na qual a obra Ele nos chamou. Ser prudente é perguntar a Deus antes de agirmos, seja qualquer situação. Isso é ser prudente. Você sabe que Deus ele quer te usar, onde Ele quer te usar, pergunte a Ele. Procure o seu discípulo. Você tem dúvida na palavra de Deus, ser prudente é você procurar o seu discipulador e tirar suas dúvidas. Ore antes. Isso é ser prudente. Faça depois que você ouvir a resposta de Deus. Você quer agir, quer fazer, quer que as coisas aconteçam na sua vida, seja prudente, mas antes se coloque diante de Deus. Isso é prudência. O discípulo de Cristo deve andar na luz. 1 João 1,7. O que é que diz? Vamos lá, amados. Vamos ler junto. 1 João 1,7. Se porém andamos na luz, como Ele na luz, se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O discípulo de Cristo, ele não tem que ser, como diz o nosso líder, um agente secreto. Ele tem que mostrar quem ele é, para que o mundo enxergue que o Deus que você serve existe, que Ele age na tua vida e quer agir na vida dele. Seja luz no seu trabalho, seja luz na escola, seja luz na faculdade, seja luz na vizinhança, no bairro onde você mora, seja luz, ilumine a comunidade onde você mora. Não seja um agente secreto. As pessoas elas possam olhar para você e não diga assim: olha o irmão André, não, olha, aquele homem é um homem de Deus. As pessoas possam olhar para você e não olha assim: olha, aquele é um pastor Henrique, não, aquele é um homem de Deus. As pessoas possam olhar para a sua vida e digam: olha, aquele homem não, ou aquela mulher não, aquele homem ou aquela mulher são discípulos de Cristo. Foi para isso que Ele te chamou. Foi para você brilhar. Não foi para você viver apagado, ser um agente secreto, vou pegar a palavra do meu livro. Não.
Se o Espírito Santo está mandando você agir, faça aquilo que o Espírito mandou. Se o Espírito Santo está dizendo para você andar, ande. Se o Espírito Santo está dizendo para você parar, pare. Mas seja luz neste mundo. Se nós não andamos na luz, estamos em pecado. Porque o nosso Deus, Ele é luz. Andar na luz é tornar-se manifesto, conhecido, mostrar-se tal como é, sem nenhuma máscara. Seja você mesmo, mas como Deus te chamou e como Ele está mandando você fazer. Seja prudente e seja luz, em nome de Jesus. Já encerrando, meus amados. O discípulo de Cristo deve andar semelhantemente ao seu mestre. Como é que você tem andado? Quem é Jesus? O que ele significa para você? O que você é para Cristo? O que ele tem colocado no teu coração? Como é que está a tua vida diante dele? Como você tem se comportado diante do teu mestre? Em 1 João 2,6, aquele que diz que está nele, também deve andar com ele todo. O discípulo de Cristo, ele tem que ser o mestre dele. Se você não vive, se eu não vivo, se nós não estamos vivendo conforme a vontade do nosso mestre, então não somos discípulos de Cristo. Mas, se somos discípulos de Cristo, nós devemos nos esforçar a ser como o nosso mestre é. Amém? Quantos são discípulos de Cristo? Louvado seja o nome do Senhor. Então, viva como o seu mestre é. Ele é santo. E ele requer a santidade de cada um de nós. E ser santo é ser separado. Ser santo é ser separado. Você foi separado por Deus. Você é separado para Ele. Como disse antes, você não faz parte deste mundo. Aquilo que é desse mundo de olhar calado. Mas Deus ele nos criou para sermos eternos. Deus ele nos salvou para sermos eternos. Deus ele nos resgatou para a honra e glória do seu santo nome. Romanos 8:29. Porque o que antes conheceu também nos predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Nosso mestre, ele é Senhor das nossas vidas, ele é o nosso irmão mais velho, ele é tudo para nós. E nós devemos viver como ele nos ensinou, como ele tem nos instruído através do seu Santo Espírito. Amém, igreja? Amém. Que Deus nos abençoe. Amém. Que esta palavra venha realmente ajudar a crescer espiritualmente. O discípulo de Cristo ele tem que viver conforme aquilo que está escrito na palavra de Deus, conforme as Escrituras Sagradas. Se o discípulo de Cristo não está vivendo conforme as Escrituras Sagradas, então alguma coisa ele está fazendo de errado. Mas nós, como discípulos de Cristo, vamos permanecer firmes. Como discípulo de Cristo, nós devemos andar como Cristo andou. Devemos viver como Ele nos ensinou a viver. Amém? Assentado mesmo, feche seus olhos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos pela Tua palavra. A Tua palavra é o nosso alimento. E como nosso alimento, nós queremos, Senhor, estar abastecido pela Tua palavra, para viver não conforme a nossa vontade, mas conforme a Tua vontade. Não para viver como nós queremos, mas para vivermos como o Teu Santo Espírito tem nos orientado a viver através da Tua palavra. Nós, como discípulos do Senhor, Pai, queremos estar firmados em Ti, na Tua palavra. Como discípulos do Senhor, nós queremos gastar os nossos dias na Tua presença, colocando em prática aquilo que o Senhor tem nos ensinado, colocando em prática
até que o Senhor venha. Em nome de Jesus, teu filho amado, Pai, nós oramos a Ti e Te agradecemos por esta palavra, e que esta palavra ela venha estar, Senhor, sendo latente em nossos corações, nos ajuda a andarmos como o Senhor deseja que venhamos realmente ser na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. O discípulo de Cristo, meus amados, ele tem que procurar